E bora comentar a prova da UEL, gente. Vamos lá. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as questões de arte da prova da UEL de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e no nosso último vídeo aqui do canal eu fiz um super resumão de toda a história da arte, desde pré-história até a arte contemporânea, e no dia de hoje, 29 de outubro de 2023, foi realizada a prova da UEL de 2024 e nós vamos falar então sobre as questões de arte que na verdade fugiam um pouco da regra, né? Nós sabemos que a UEL costuma cobrar muitas questões sobre arte contemporânea e arte moderna, porém, nesse vestibular, caíram algumas questões sobre barroco e renascimento, principalmente, mas em outras questões cobraram conhecimento sobre fotografia, sobre arte rupestre de uma certa forma, e também arte moderna e contemporânea, ou seja, foi uma prova que exigiu conhecimento de movimentos e épocas diferentes. Estou aqui com a prova número 2, com a prova tipo 2, e vamos começar então com a primeira questão que já fala sobre barroco. Nós temos ali uma imagem de um cartaz de ópera e uma outra imagem da Artemisia Gentileschi, que é uma das principais artistas desse período, que inclusive temos 2 vídeos sobre ela aqui no nosso canal, a obra Judite e Holofernes. A questão fala o seguinte, acompanha comigo aí na imagem. A ópera e a pintura Judite e Holofernes são obras que pertencem ao período barroco. Ópera é um gênero artístico teatral que combina música e canto, e a pintura é uma modalidade de linguagem visual. Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre o barroco, assinale a alternativa que apresenta corretamente as características desse período / movimento artístico. Então, a primeira alternativa dizia o seguinte: constância e a valorização da simetria, da abstração e do equilíbrio são características que não estão presentes no barroco. O barroco não tem nada de equilíbrio, muito pelo contrário, trabalha justamente com essa questão que foge, né, das regras da antiguidade clássica, do Renascimento. É uma obra que não tem abstração, muito pelo contrário, é uma obra figurativa, não contém simetria, porque inclusive uma das características do barroco é romper com essa questão do equilíbrio e da simetria. Então não é a correta. A B fala o seguinte: valorização do ser humano e da natureza com influências medievais. Nós não temos aqui aquela influência medieval de representar nem elementos ligados à natureza, ao homem ou ao divino da mesma forma. No barroco tudo isso foi reelaborado e foi apresentado com características diferentes. Então o barroco não foi uma retomada desse tipo de representação medieval. C. Harmonia e beleza estética, simplicidade e equilíbrio das formas com base nos ideais iluministas? Nada a ver. Não é uma obra equilibrada, não tem relação com o iluminismo, nem na questão temporal. E aqui, essa alternativa, na verdade, fala sobre algumas características que pertencem a outros movimentos e não sobre o barroco. A D fala o seguinte: ênfase da pureza, simplicidade estética, realismo e representação da realidade vivida? Não. O barroco não contém essas características, porque o barroco tem uma ligação com a Contra-Reforma, então representa mais elementos ligados à história cristã. E, alternativa E. E, obviamente, a alternativa correta, porque é a que sobrou, né? Dramaticidade, dualismo, contradição, predomínio da emoção sobre a razão. Na verdade, a alternativa E falou somente as principais características do barroco. É um movimento extremamente dramático, porque justamente foi uma questão utilizada pela igreja, convencer através da emoção e não pela razão. A questão do dualismo aparece muito no contraste claro-escuro e na literatura também por antíteses. Nós temos ali a contradição e o predomínio da emoção sobre a razão. Então a alternativa E é a alternativa que com certeza define todo o barroco. E a próxima questão é a questão 4, que no meu ponto de vista foi a questão assim um pouco mais complicadinha de se entender, porque é uma questão na verdade que tem algumas afirmativas, né, alguns elementos para você considerar quais são os falsos, quais são os corretos.
Então esse tipo de questão pode realmente confundir um pouco o candidato, mas dava para fazer. É uma questão muito mais de leitura de imagem e de compreensão conceitual do que se trata um retrato. Fala sobre dois artistas, mas não necessariamente é cobrado características ou informações sobre eles. É uma questão muito mais de contexto, né, relacionando a técnica e a leitura de imagem, do que de conceitual sobre o trabalho dos artistas. Fala ali então sobre duas obras, a primeira de Janira Mota e Silva, Moça na Janela, e a segunda de Denilson Baniwa, Carumim. E fala o seguinte: com base nas imagens e nos conhecimentos sobre arte moderna e contemporânea brasileira, considera as afirmativas a seguir. A número 1, tendo em vista os gêneros pictóricos, as duas obras podem ser consideradas naturezas mortas? Essas obras elas são retratos e não naturezas mortas. Natureza morta é uma obra na qual aparece um ambiente com uma mesa e alguns elementos expostos ali, como frutas, flores, pães, copos, bebidas, garrafas. É isso que caracteriza uma natureza morta. E aqui a gente vê o predomínio do retrato e não de elementos que caracterizam essa técnica. Então a 1 é errada. Janira e Baniwa estruturam os planos pictóricos a partir dos mesmos princípios compositivos? A alternativa 2 está incorreta porque a gente percebe que nas duas obras apresentam princípios compositivos diferentes. Por exemplo, no primeiro retrato aparece a mulher da barriga para cima, no segundo retrato aparece uma pessoa com as pernas cruzadas, de corpo inteiro, no segundo retrato aparentemente ela está numa janela ou aparentemente entre duas janelas. E na de baixo, ele está num lugar que não aparecem esses elementos, ou seja, apresentam elementos diferentes entre as duas imagens. A alternativa 3, a pintura de Janira e de Baniwa guardam semelhanças formais, porém discutem questões distintas. Exatamente isso. Então, nessas duas obras, a gente vê representações de pessoas de culturas diferentes e que fala sobre assuntos diferentes. Inclusive, o trabalho de cada um desses artistas aborda temáticas diferentes. A 5, a prática pictórica atravessa toda a história da arte, sendo meio importante na atualidade. E a 5 está correta. Então, a alternativa correta é a C, que somente as afirmativas 3 e 4 são as corretas. Lembrando que a palavra pictórico apareceu algumas vezes aqui nessa prova, e quando a gente vê elementos pictóricos, são os elementos visíveis na pintura. Então o elemento pictórico pode ser o traço, a cor, a tinta, o que aquela imagem representa. Então tudo que aparece numa tela, numa representação visual, pode ser chamado de elementos pictóricos. A próxima questão, de número 33, é uma questão que tem um texto um pouquinho longo. Fala sobre arte e tecnologia, um assunto super em alta. Cada vez mais a gente percebe que na arte contemporânea esses elementos tecnológicos, virtuais, estão aparecendo junto a outros elementos mais tradicionais, muitas vezes em algumas produções artísticas. E obviamente que o vestibular da UEL, por falar, sobre arte contemporânea, por privilegiar de certa forma esse conteúdo, iria nos apresentar uma questão que falasse sobre tecnologia e arte de alguma forma. E aqui é uma questão falando sobre exatamente isso, a questão número 33. Fala o seguinte: o projeto artístico Parque suscitou reflexões sobre meio ambiente, além do desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral dos indivíduos dos parques das cidades, por meio da tecnologia, das redes sociais e da realidade aumentada. O projeto visa tornar os parques urbanos e nacionais mais inteligentes, ao promover interação com seus usuários. Para tanto, foram instalados ciberobjetos de sinalização de rua, vinculando o software Parque com a imagem de QR Code, que leva o usuário a conhecer o endereço do Wikinopark com o uso do celular. Contém ainda uma lixeira conectada à rede social, cuja função é verificar a educação ambiental dos usuários e permitir a sua avaliação e visualização por meio de uma câmera nela instalada. Outro ciberobjeto é um banco-balança que verifica a saúde dos atletas e envia informação para a rede social e ou celulares, colaborando assim com dados relevantes relativos à saúde dos usuários do Parque Cidade. Com base no texto e nos conhecimentos sobre arte contemporânea, história da arte e arte e tecnologia, assinale a alternativa correta. A alternativa A fala o seguinte:
a representação se dá por meio de trocas. Assim, o advento das redes sociais passa a ser a base para a produção artística atual. Na verdade, essa questão das redes sociais não forma a base para a produção artística atual. Nós temos a tecnologia de uma forma geral. E não somente as redes sociais, temos vários outros elementos inseridos nesse universo que vão além das redes sociais, que foram fundamentais para a produção artística atual. Então, essa afirmativa, ela reduz para as redes sociais, então ela é incorreta. A B, os meios tradicionalmente utilizados nas artes, como a pintura e a escultura, foram superados com os avanços tecnológicos. E não foi isso que nós percebemos. Nós percebemos aqui um diálogo, inclusive, entre as técnicas convencionais, tradicionais e a tecnologia, e usar a tecnologia não fez com que os produtores de arte atuais abandonassem totalmente outros materiais e outras técnicas como a pintura e a escultura, por exemplo. Então não existe uma em detrimento da outra, por isso que é uma alternativa errada. A C, as questões ligadas à preservação do meio ambiente é que conferem o caráter artístico ao projeto Parque. E não é justamente isso. Na verdade, o que confere um caráter artístico é a interação com o público, são os elementos que são apresentados, é a temática de uma forma geral e não somente a questão de falar sobre o meio ambiente. Também é uma questão que reduz a produção artística a um só elemento. A D, as tecnologias fazem parte do campo das artes, evidenciando em diferentes tempos as relações humanas com o mundo. E é justamente isso. Então nós vemos cada vez mais a arte falando sobre homem e o seu meio, o seu entorno, as relações entre homem e homem, as relações entre homem e meio ambiente. Então, na verdade, a arte contemporânea, de uma forma geral, e não esse tipo de arte que utiliza tecnologia, ela sempre visa refletir sobre essas relações interpessoais e as relações do homem com o seu ambiente. A alternativa certa é a alternativa D. Vamos ver a E e por que ela está incorreta. Ao incorporar os cyberobjetos, o projeto Parque propõe uma crítica ao uso das redes de comunicação. E justamente o contrário. Na verdade, ela utiliza dessas mídias, dessas redes sociais, como um instrumento para sua expressão artística. Próxima questão, de número 37, nessa questão aparece uma imagem da criação de Adão, de Michelangelo. Em duas questões aparecem essa imagem, na questão 37 e na 38. E a 37 fala o seguinte: com base na imagem e nos conhecimentos sobre Idade Média e Renascimento, assinale a alternativa correta. A. Um dos traços do Renascimento diz respeito a aspectos como a sobriedade de tons e a falta de ilusão de tridimensionalidade, em continuidade às representações pictóricas do medievo. E foi justamente o contrário. O Renascimento veio, então, desenvolvendo algumas técnicas que traziam essa ilusão de tridimensionalidade, como a perspectiva e o esfumato, em contraponto com a Idade Média, em que essas técnicas não eram utilizadas. Então a alternativa A está incorreta. B. No Renascimento, a ênfase das obras de arte recai sobre a dimensão religiosa, em detrimento dos seres humanos, que são abordados de forma periférica, em continuidade à relação entre o divino e o homem na arte medieval. E o Renascimento veio quebrar com isso. Na verdade, o Renascimento, quando representava a temática religiosa, era uma visão humanista sobre aquela temática. Ou seja, essa questão do ideal humanista resgatado na Antiguidade Clássica se tornou muito forte durante o Renascimento, o que trouxe à tona uma representação do homem como um ser completo e digno, diferente da forma com que ele era representado em toda a Idade Média. Então, a alternativa B está incorreta. C. Embora os motivos religiosos tenham permanecido no Renascimento, há um maior realismo na representação quando comparada àquela produzida na Idade Média. E, com certeza, a questão de obras cada vez mais realistas se tornou muito forte durante o Renascimento por conta do desenvolvimento de algumas técnicas, como a perspectiva e o esfumato, que eu citei agora há pouco. Tudo isso fez com que as pinturas e as esculturas se tornassem mais realistas. Além da questão do cientificismo, que influenciou o interesse do homem renascentista em estudar a anatomia e abrir corpos humanos para que conhecesse esse corpo de dentro para fora, podendo assim representá-los com mais realismo. Então a arte do Renascimento, de uma forma geral, era extremamente mais realista do que a da Idade Média. Então a alternativa C é a correta.
Alternativa D. Ao destacar artistas coetâneos como Giotto e Michelangelo, a arte emergente no Renascimento é decorrente de uma sociedade laica, cuja autoridade religiosa perdeu legitimidade. A gente percebe que no Renascimento nós temos várias obras de temática religiosa, porque ainda nessa época a igreja ela meio que dirigia a produção artística da sua época. A gente já percebe um grande poder da igreja na produção artística do Renascimento. Além da própria visualidade, é possível destacar que a arte renascentista sai das igrejas e de outras instituições religiosas, como é o caso emblemático de A Criação de Adão. E nós temos aqui, então, no Renascimento, a questão da religião, da igreja, sendo ainda o grande poder mediador, ou poder que controlava, né, a produção artística, e por conta disso, nós temos várias obras que foram feitas para a igreja, e nesse momento ainda fazem parte do acervo religioso da igreja. Questão 38 é uma questão que pede para relacionar as imagens de épocas diferentes, de artistas diferentes, com algumas frases, com algumas afirmações. E na verdade, essa questão, ela fala sobre a obra Criação de Adão e nos mostra a obra original e 3 releituras dessa obra. É uma questão muito mais de leitura de imagem e interpretação de texto do que conceitual sobre o Renascimento. Fala o seguinte: com base na leitura de imagem e considerando um dos fragmentos da pintura renascentista de Michelangelo, conhecida como A Criação de Adão, e suas releituras, relacione as imagens a seguir com suas características. Eu vou dizer aqui, vocês estão olhando as imagens, aí eu vou dizer para vocês o número da imagem e qual a alternativa que corresponde, que fica mais rápido, tá? Vamos lá. A primeira imagem é a imagem mesmo da criação de Adão, e a frase que corresponde à descrição dessa imagem é a frase A. Contém perspectiva, luz e sombra na busca por corpos em suas formas perfeitas, apresentando um alto grau de fidelidade à natureza na representação dos ideais sobre o homem e o divino. Então, a imagem 1 corresponde à frase A. A imagem 2 corresponde à frase C. A imagem 2 é uma releitura que apresenta 2 mulheres negras no lugar de Deus e de Adão. E a alternativa C e a afirmativa C diz o seguinte: afirmativa C. As nuances entre o claro e o escuro evidenciam o volume das figuras de mulheres negras que representam o desafio ao sentido da origem da criação, ressignificado por meio de uma contranarrativa. Então, essa corresponde à figura número 2. A figura número 3 é uma obra de Salvador Dalí e corresponde à afirmativa D. O impulso da imaginação e a livre expressão conduzem o movimento do olhar sobre a ideia, reordenando os elementos e sentidos pela percepção de uma realidade paralela, e define muito bem o movimento do surrealismo. E por último, a imagem número 4, ela nos mostra uma releitura com os personagens Batman e Robin. E é a afirmativa B. O espaço e o volume diferem da proposição pictórica a partir de ícones da cultura popular. E o tema de origem é revisitado dentro do âmbito da tridimensionalidade. Então, além de falar sobre personagens do nosso tempo, ainda sai do bidimensional e vem para o tridimensional. Então, a alternativa correta dessa questão é a C. A questão de número 50 é uma questão que nos mostra uma obra de Johannes Gump, um artista do Barroco, e se trata de um autorretrato. Fala o seguinte: analise a imagem a seguir. Na prática do autorretrato, há uma fusão entre quem cria e o que é criado. Na pintura de Johannes Gump, este jogo é apresentado a partir de um ponto de vista que deixa aparente parte do espaço de criação e a dupla condição do artista, criador e criatura. Com base na obra Autorretrato de Johannes Gump e nos conhecimentos sobre pintura e história da arte, assinale a alternativa correta. A alternativa A: o tratamento de luz e sombra na obra, além de gerar dramaticidade, evidencia os planos pictóricos. E essa alternativa de cara já é a correta, porque fala sobre as características do barroco. A questão do contraste de claro e escuro, de luz e sombra, que aqui na verdade nos mostra, né, os planos das imagens apresentadas ali. Então tem uma imagem que nos mostra o artista
olhando um retrato dele e pintando o próprio artista pintando o seu autorretrato. Então é como se fosse uma sobreposição de camadas. E aqui esse contraste de claro e escuro nos mostra as camadas que vêm uma na frente da outra. Além de ser uma das principais características do barroco, com certeza. Além de gerar dramaticidade, evidencia os planos pictóricos. Alternativa B. Ao evidenciar o processo pictórico, o artista elabora uma crítica ao sistema das artes vigentes em seu tempo. E não era essa a intenção. C. A iluminação presente no autorretrato de Gump é própria das pinturas realizadas ao ar livre? Não, das pinturas do barroco. D. O artista assume a planaridade da superfície ao organizar o campo pictórico de modo sintético? E aqui nós temos a questão desses vários planos, e não uma pintura com um plano só. A E. As formas irregulares e a transversalidade estruturam o esquema compositivo da pintura. E na verdade, essa pintura não foi feita a partir dessas características, então é uma alternativa incorreta. E a última questão, a questão de número 54, ela nos traz 6 imagens de épocas completamente diferentes, falando sobre a questão do retrato, do autorretrato. A primeira imagem é uma mão em negativo do período da pré-história. A segunda obra é um retrato do padre Refilius, uma imagem da Idade Média. A terceira imagem é de Sofonisba Anguissola, que é uma das principais pintoras do Renascimento. A quarta obra é de Van Gogh, um artista do modernismo. A quinta obra do René Magritte, o surrealismo. E a última obra de Scott Hudson, que faz parte da arte contemporânea. E fala o seguinte: a arte é também um meio de registro e manifestação humana. E ao longo do tempo apresenta a temática do autorretrato, desenvolvida em vários movimentos e períodos da história da arte. Com base na temática autorretrato, nas imagens e na história da arte, considere as afirmativas a seguir. Número 1. Na arte moderna, os autorretratos mostram mais expressão, cor e movimento, rompendo com a figuração linear. E nós vemos aqui, claramente nessa obra que aparece da arte contemporânea, né, a sexta imagem, que existe uma sobreposição de imagens, ou seja, essa imagem foi alterada, trazendo ali uma questão de movimento e de algumas características que estão presentes nessa afirmativa. Então, a número 1 é correta. A 2. O autorretrato contemporâneo gera uma interpretação inovadora. Alternativa 1. Na arte moderna, os autorretratos mostram mais expressão, cor e movimento, rompendo com a figuração linear. E isso a gente percebe claramente nas obras de Salvador Dalí. Isso a gente percebe claramente nas obras de Van Gogh, essa questão da cor, da expressividade buscada por esse elemento, e também na obra do surrealismo, né? René Magritte utilizava muito questões que vão além da representação linear ou somente figurativa, traz ali alguns elementos subjetivos também. Então a alternativa 1 está correta. A 2. O autorretrato contemporâneo gera uma interpretação inovadora, estranhamento e despersonificação, uma releitura de sua imagem, utilizando-se da tecnologia. E aqui claramente a gente vê essa questão de um retrato meio que se fragmentando, né, pela sobreposição de figuras. Então, a alternativa 2 está correta. A 3. O Renascimento traz a ideia de individualidade e a perfeição pictórica na representação, buscando os valores da arte clássica por meio de uma pintura mais real. E a alternativa 3 está correta. A 4. O autorretrato medieval apresenta maturidade técnica. As bordas da figura são nítidas, apresentando valores como realismo na perspectiva, no volume e nas formas. E nós vimos nas questões anteriores que na Idade Média essas técnicas realistas de perspectiva e de esfumato não eram tão exploradas quanto a partir do Renascimento. Então essa afirmativa está incorreta. E a alternativa correta é a alternativa D. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. Fiquei muito feliz com essa prova, achei que foi uma prova muito condizente com o que é ensinado no ensino médio. Achei uma prova assim com uma dificuldade mediana, nenhuma questão assim absurdamente difícil, mas também nenhuma questão muito fácil, que eram questões que exigiam conhecimentos conceituais, mas também algumas habilidades de
relacionar, de comparar um movimento com o outro. As questões exigiam conhecimentos de artistas e aqui no meu canal eu tenho um vídeo sobre todos esses artistas, todos esses movimentos. Sou muito grata a Deus de poder compartilhar com vocês um pouco mais do meu amor com a arte e, enfim, poder participar desse processo muito valioso da vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Dê um like nesse vídeo e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.